Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre Santo Aníbal Maria de França. Aliás, nesse bloco o Padre Guido vai explicar o nome de Santo Aníbal, né? Por que ele se chama de França? E esse Maria aí, da onde vem? A gente está vendo aí as imagens e a relíquia de Santo Aníbal. A gente está aqui nos estúdios, daqui a pouquinho no final desse bloco. O Padre Guido vai nos dar a bênção com a relíquia de Santo Aníbal. Nós estamos aqui com essa relíquia com um pedacinho do osso de Santo Aníbal Maria de França. No bloco anterior, nós encerramos, Padre Guido, lembrando do início da comunidade dos rogacionistas, sim, justamente quando o Santo Aníbal teve a inspiração de fundar uma congregação religiosa. Explica pra gente o contexto, como foi que tudo isso aconteceu, se teve um fato que marcou essa decisão. Explica pra gente. Sim. Ecco, começaria com a nossa última pergunta. Um marco que gravou alguma coisa na vida dele foi... Ele ainda era um jovem estudante quando, entrando numa capela onde havia uma adoração ao Santíssimo 24 horas por dia, ele ficou sensibilizado diante de um trecho do Evangelho que, por acaso, ele leu. É um trecho que está repetido duas vezes no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 37 e 38, e no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2. Disse o seguinte, que Jesus, na frente de um campo cheio de trigo, com as espigas bem pesadas, a madura pronta para ser ceifadas, mas por falta de trabalhadores, Jesus disse, a messe é muita, os operários são poucos, rogai ao dono da seara para que envie operários para a sua messe. Isto é, a messe representa um número de pessoas que aumenta cada vez mais no mundo, ao passo que os trabalhadores diretos, e sobretudo com destaque os sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos também engajados no serviço da igreja para a salvação das almas, diminui cada vez mais. Aí o grande remédio que o mesmo Jesus aponta, a oração. Daquela palavra que é uma ordem em língua latina, rogate, isto é, rezai. Quando se reza pelas vocações, as vocações vêm. Rezai ao dono da seara para que envie operários para a sua messe. Daquela ordem, rogate, rogai em português, Aníbal Maria de França fundou os rogacionistas, que entregou aos cuidados do Sagrado Coração de Jesus. Estamos no ano, Diácono Érico, 1897. Na época era Papa Leão XIII? Exato. 10 anos antes, ano 1887, ele já havia fundado uma congregação feminina. Então ele começou pelo ramo feminino? Exato. Certo. As irmãs filhas do Divino Zelo do Sagrado Coração de Jesus. Qual é este grande zelo do coração de Jesus? De ver que, através da oração, se conseguem os bons operários. E hoje as duas congregações estão presentes em mais de 30 países no mundo, vestindo a mesma camisa do time. Isto é, a oração e o zelo para que esta oração de Jesus possa ser cada vez mais conhecida e difundida também em todos os lugares do mundo. E Padre Aníbal nunca se arrependeu de ter escolhido este título, né, de rogacionistas. Me parece até que teve um episódio interessante com o Papa, quando ele foi contar justamente para ele sobre esse nome. Foi. Ele estava de casa com o Vaticano, né? Gostava de entregar aos cuidados do Papa tudo o que ele estava fazendo numa maneira assim transparente, hialina, digamos, né? E quando ele falou para o Papa que havia escolhido para a congregação masculina o nome de rogacionistas, o Papa interrompeu Aníbal dizendo:
olha que eu sou o primeiro rogacionista. Qual foi o Papa que aconteceu? Bento XV. Ah, Bento XV. Exato. Então, Leão XIII estava no início ali da história, Sim. depois veio Pio X, Depois veio na sequência Bento XV. Exato. Eu sou o primeiro rogacionista. Que bonito. Para dizer que o tema da presença das vocações, sobretudo para a vida religiosa e sacerdotal, era exatamente o fato de gravíssima necessidade dentro da igreja. E o remédio exatamente é apontado pelo mesmo Jesus através da oração. Ed é interessante notar, Diácono Eric e prezados amigos, que este carisma da oração pelas vocações não permaneceu só vinculado às duas famílias religiosas, mas também entrou na sociedade como se fosse uma terceira ordem, como se diz, né? Isto é, os leigos que vivem engajados a serviço de Deus e unidos de uma maneira até bastante concreta aos interesses, digamos assim, das duas congregações, e que são capazes de difundir a oração pelas vocações até na vida social. Nasceram assim as missionários rogacionistas, a união de orações pelas vocações religiosas e sacerdotais, né? Os leigos engajados a serviço da congregação, a união dos ex-alunos rogacionistas, né? Que continuam na sociedade vestindo esta camisa do time. Que bonito. Padre Guido, conta um pouquinho para ele sobre o nome, né? Por que ele chama Aníbal Maria de Francia, né? E fala um pouquinho sobre a devoção desse santo a Nossa Senhora. Sim, olha, Diácono Eric, em primeiro lugar, não devemos confundir que fosse uma família francesa, talvez de origem sim, mas são famílias italianas na Sicília, no sul da Itália. E o papai de Padre Aníbal, inclusive, era um marquês, representava uma autoridade civil como se fosse um diplomático a serviço da Santa Sé, certo, do Papa, certo? Família altamente religiosa, né? E devotíssimos todos de Nossa Senhora, a tal ponto que os 4 filhos que formaram esta família, certo? Aníbal é o terceiro, e todos têm como primeiro nome o nome de Maria. Então, 3 homens e uma mulher, né? Até que se justifica o nome de Maria para uma mulher, meus amigos, é bastante normal. Mas não é muito normal ver um nome que tem o nome de Maria antes do nome masculino. E isso aconteceu na vida de Padre Aníbal e também dos seus 2 irmãos, com um pormenor interessante, que o Padre Aníbal, que herdou a devoção para com Nossa Senhora, sentiu-se como que privilegiado por este, entre aspas, erro que aconteceu no cartório quando foi registrada a ata do seu nascimento. Ao invés de ser registrado com o nome de Aníbal Maria de Francia, foi registrado com o nome de Maria Aníbal de Francia. Puxa vida. E tem mais um pormenor, Diácono Eric. O irmão de Padre Aníbal, Francisco, de Francia, ele também sentiu-se atraído para a vida sacerdotal, fundou também ele uma congregação religiosa e poucos meses atrás o Vaticano acabou aprovando as virtudes em grau heróico, isto é, já é chamado de Venerável Francisco de França. Brevemente, acontecendo um sinal extraordinário que nós chamamos de milagre, será também ele beatificado e canonizado. Que legal, então Santo Aníbal tem um irmão a caminho da honra dos altares, Francisco de França, sacerdote. De França, sim. Qual comunidade que ele fundou? É da terceira congregação das Irmãs Franciscanas Capuchinhas. É uma congregação que é... Baseada no carisma de São Francisco. De São Francisco, sim. Entendi. E atuam também aqui no Brasil, me parece, se não vou errado, na cidade de Mogi-mirim. Que legal, que bonito. Exato. É legal, algum dia olha nas histórias dos santos, tem um irmão, um parente, sim. Às vezes o pai, no caso de Santa Teresinha, os pais. Os pais também. Uma outra irmã também. Ali é uma família que deu certo, a Leone está sendo beatificada, vai chegar lá também, né? Ô, Padre Guido,
Os rogacionistas chegaram no Brasil em que período? Foi exatamente no dia 19 de 18, aliás, de outubro do ano 1950. A pedido do bispo da cidade da diocese de Guaxupé, Minas Gerais, que ofereceu até a primeira estadia na cidade de Passos. Até hoje, na cidade de Passos, que é a cidade, como já falamos no primeiro bloco, né, que é onde aconteceu até um milagre que determinou a beatificação. Na cidade de Passos temos a nossa casa, trata-se de um educandário e santuário, que é a nossa casa-mãe no Brasil. Depois de Passos, marcamos a nossa presença em vários outros estados e hoje a nossa província, como é chamada, brasileira, né, dos rogacionistas, reúne todas as casas, seja rogacionistas do Brasil, da Argentina e também do Paraguai. É bonito isso, né? Pois justamente a missão acontece, o senhor disse que está mais de 30 países presentes, né, a congregação. A missão acontece e eu queria que o senhor contasse para a gente, que o senhor já comentou com a gente aqui nos bastidores. À medida que vai se expandindo o carisma, que a coisa vai aumentando, vai encontrando realidades distintas em cada país, mesmo alguns trabalhos que talvez o Santo Aníbal não sonhava que um dia ia ter, acontece hoje na congregação, Padre Guido? Exato. Isso é, olha, responderia com uma frase típica numa linguagem da igreja: não vamos colocar limites à força e à expressão do Divino Espírito Santo, né? E, sobretudo, por exemplo, no trabalho que se faz nas paróquias, certo? Como também até na mesma comunicação. Se na época de Santo Aníbal, o fundador, a preocupação principal era o serviço da caridade, sobretudo para as crianças órfãs de rua, devido à situação da Primeira Guerra Mundial, tremor de terra que matou mais de 100 mil pessoas em poucos segundos, etc., que no ano 1908... Depois a congregação encontrou-se com realidades diferentes no mundo. E é muito bom não somente transmitir um carisma, mas assimilar também os valores culturais de lugares diferentes. Foi aí, por exemplo, que a nossa congregação optou para um serviço bastante constante nas paróquias. Certo. Temos exatamente 73 paróquias aos cuidados dos rogacionistas no mundo, certo? Quando nas constituições escritas e assinadas pelo Padre Aníbal não se fala de paróquias. Olha como é que é a evolução dos tempos. Talvez, né? No início ele não pensava nisso. Né? Mas depois se tornou uma maneira muito concreta para atuar também no carisma a nível do nosso povo em geral. Nada melhor do que o canal que a paróquia oferece para marcar a nossa presença em todos os movimentos pastorais, ministérios, etc. Né? E, portanto, hoje a nossa presença em 30 países, digamos assim, é de grande importância, porque mostra claramente uma coisa, Diácono Eric, que o carisma da oração pelas vocações exige, em primeiro lugar, um comprovante, isto é, se eu rezo pelas vocações, não devo esperar que a vocação seja feita na casa do meu vizinho, não. Eu tenho que ser primeiro um bom operário, por isso atinge todos os leigos. Ed é impossível não ter uma resposta de Deus quando a oração nasce espontânea nas casas. Um grande amigo de Santo Aníbal Maria de França, São João Bosco, contemporâneo, contemporâneo, exato. Os dois temos uma fartura de intercâmbio epistolar, de cartas, né? E São João Bosco deixou escrito para o Padre Aníbal, se lembra-se, que o presente mais bonito que Deus pode dar para uma família é de doar-lhe um filho que se torne sacerdote ou uma filha que se torne religiosa, tendo em vista o bem
que estas pessoas poderão fazer um dia para os fiéis que Deus vai entregar aos seus cuidados pastorais. Que bonito. Aliás, esse aspecto da vida de Santo Aníbal é bonito. Ele se correspondeu com São João Bosco. Imagino que ambos, um deve estar animando a obra do outro ali no início, passando as dificuldades, mas não foi só isso, ele conviveu com outros santos também. Nossa, e vários, inclusive, né? Nós temos, por exemplo, na mesma época de Padre Aníbal, o São José Cotolengo, o bem-aventurado Cusmano, que já é beato também, o primeiro sucessor de Dom Bosco, Dom Rua, também que já é beato, o Padre Pio, que é santo. Ambos do sul da Itália, né? Padre Pio também do sul da Itália. Sim, exato. A fundadora da congregação fundada por São João Bosco, a filha de Nossa Senhora Auxiliadora, a Madre Maria Mattarello. Mazzarello, também, né? Exato. Também uma verdadeira geração, digamos assim, de muitos santos, todos naquela mesma época. Interessante, mesmo respeitando a situação geográfica que cria não somente uma distância, mas também mentalidades diferentes. Tenho certeza que quando uma pessoa é animada pelo serviço da caridade, supera também as dificuldades culturais, se adapta facilmente e olha, produz aquele bem que nunca nos será tirado. O Padre Guido, eu queria que o senhor comentasse para a gente um episódio interessante da vida de Santo Aníbal. Nós já fizemos um programa aqui, em outra ocasião, dedicado às aparições de Nossa Senhora em La Salette, na França, né? Uma jovenzinha, não só ela, um garoto também, mas uma jovenzinha que foi uma das videntes de Nossa Senhora de La Salette, obviamente, sendo jovem e tendo contato com uma aparição tão extraordinária como é o caso de Nossa Senhora La Salette, ele precisava ali alguém para acolher, ajudá-la, dirigir justamente todo aquele episódio. E justamente isso acabou a providência de Deus colocando Santo Aníbal na vida dela. Conta esse episódio para a gente. Exato. Aconteceu o seguinte, Diácono Eric. Padre Aníbal, ele notou que de repente aumentava muito, graças a Deus, o número de jovens que queriam ingressar na vida religiosa, especialmente meninas, né? E foi necessário acolhê-las bem e também abrir novas casas. Só que as novas casas que se abriram tinham a exigência de uma visita constante, de um acompanhamento constante de Santo Aníbal. Resultado, ele não podia ao mesmo tempo cuidar das casas e cuidar da formação dia e noite das jovens religiosas que estavam na casa-mãe. Certo. Foi aí que aconteceu também alguns episódios não dos melhores, bastante lamentáveis, e o bispo chegou até a ameaçar o Padre Aníbal: olha, ou você vai modificar a estrutura disciplinar destas jovens, ou dispensa, não é o momento, quem sabe mais tarde, mas esqueça de fundar esta congregação. Olha, gente, quando se faz um pedido a Deus, até com as lágrimas nos olhos, porque é espontâneo e é sincero, é impossível não ter uma resposta. Deus manda para a cidade de Messina uma mulher que ninguém conhecia, inclusive com uma grande dificuldade de falar a língua italiana, era francesa, chama-se Melania Calvar. Exatamente a menina que tinha visto Nossa Senhora em La Salette, juntamente com um menino de 11 anos chamado Massimino. Então, Melania Calvati, né, sim. nessa altura da vida dela, os acontecidos em La Salette já tinham se passado. Sim. Ela já tinha visto. Ali estava no início ainda daquelas aparições. A coisa ainda não estava popular para o mundo todo, eu imagino, né, Padre Guido? Exato. E qual foi a relação, então, de Santo Aníbal com ela? Olha, ela pediu, no começo, de fazer somente uma visita, uma visita às obras que o Padre Aníbal estava fazendo para os pobres, para as crianças, etc. O Padre Aníbal não demorou muito para entender a profunda vida espiritual que dominava, digamos assim, a parte íntima da vida desta Melania Calvar. E fez uma proposta. Se poderia, pelo menos por um período, pelo menos de um ano,
ficar como direta responsável pela formação religiosa das candidatas a serem religiosas e também daquelas que já haviam feito os primeiros votos religiosos. Melania Calvá, minha gente, aceitou. E não ficou somente um ano, ficou 9. Puxa vida. 9 anos. E olha, usamos um gesto assim, deu uma virada mesmo de 180 graus, né? Uma virada total, gente, ao estilo de vida religiosa, a tal ponto que quando esta Melania Calvá saiu da cidade de Messina, ela foi para a cidade de Altamura, na região da Puglia, onde havia também uma casa das religiosas Filho Divino Zelo. E veio falecer lá. Na hora que ela veio falecer, tamanho era o amor que ela tinha, digamos, se manifestado com a congregação das Irmãs Filho Divino Zelo, que até o padre Aníbal Maria de França fez questão que vestissem no caixão, vestissem no corpo da Melania Calvá com o uniforme religioso de filha do Divino Zelo. Que bonito. E até hoje, Diácono Eric, ela está enterrada, sepultada dentro da igreja da cidade de Altamura, trajando o uniforme, sagrado hábito das filhas do Divino Zelo. Quer dizer, Nossa Senhora, né, que vem visitar seus filhos, nessa ocasião, nessa aparição extraordinária, né, nessa revelação particular que ela faz, então, na França, na aparição que foi conhecida como Nossa Senhora de La Salette. E essa jovem, era um menino e uma jovem, né, como o Padre Guido já explicou, mas Melania Calvá, né? Então depois vai buscar amadurecimento, abrigo, ao lado de Santa Aníbal Maria de França. Alguém que, como o senhor já disse, era muito devoto de Nossa Senhora. Ah, sem dúvida. Então eles se entenderam. Exato, a tal ponto que o padre Aníbal fez questão, inclusive, de ir pessoalmente até La Salette para ver aquele pequeno santuário que hoje é uma obra, usamos a palavra assim forte, faraônica, imensa, um centro de retiro, de encontro, de convenções extraordinário que hospeda até centenas e centenas de pessoas ao mesmo tempo. La Salette fica nos Alpes que separam naturalmente a França da Itália, pertence à França. Certo? E Padre Aníbal, que já era devotíssimo de Maria, imagina como ele casou com esta causa, né, para fazer conhecer a mensagem de Nossa Senhora, que, digamos a verdade, Diácono Eric, não foi com muito sorriso nos lábios, Porque é algo pesado, né, Padre Guido? Muito pesado, e Nossa Senhora apareceu, inclusive, com um traje de uma mulher que trabalha na colônia, no campo, cobrindo o rosto com as mãos, chorando, e dizendo até frases, digamos assim, não das melhores, diante do endurecimento da pessoa humana quanto ao pecado. Certo? E falando ainda de Nossa Senhora, não esqueçamos que Aníbal Maria de França introduziu na cidade de Messina a grande devoção a Nossa Senhora de Lourdes. Né? Que tinha aparecido no ano 1854, e a igreja acabava confirmando as aparições, e foi ele que começou a fazer novenas, pregar novenas, explicar para o povo em todo. Imagina se existisse uma rede do século XXI já naquela época, teria ele mesmo pedido de poder ter um espaço para comunicar aos fiéis a importância da devoção para com Nossa Senhora. Só para encerrar o assunto ainda Nossa Senhora La Salette, se Santo Aníbal, que teve essa inspiração de rezar pelas vocações, se depara com a vidente de La Salette, né? a garota que recebeu essas mensagens da Nossa Senhora. E essas mensagens de La Salette, que são pesadas, né? A gente não vai repetir toda aqui, que não temos tempo, mas você pode assistir o programa que nós fizemos sobre isso, está lá no nosso portal, rs21.com.br/eclésia, tem um programa dedicado a Nossa Senhora de La Salette. Parte da mensagem da Nossa Senhora de La Salette diz respeito também ao clero, né? E a dificuldade, né? e a vida distorcida que alguns clérigos levavam, e a tristeza que Nossa Senhora
se encontrava diante dessa situação. O senhor imagina que isso também ajudou a ele a amadurecer ainda mais o desejo de rezar pelas vocações, Padre Guido? Sem dúvida. Sem dúvida, porque o Padre Aníbal fazia até algumas considerações de como, na história de 2000 anos, como é que ninguém parou um pouquinho diante do Evangelho, diante desta expressão de Jesus. Porque ele tinha um verdadeiro medo, né, do mal, do inferno. Fazia de tudo Santo Aníbal, com a seu jeito de vida, para convencer as pessoas da necessidade da salvação. E, naturalmente, quando se fala deste assunto, o apego que nos salva é exatamente a intervenção de Nossa Senhora. Por isso é bom dizer que ele não deixava passar nenhuma data significativa de Nossa Senhora, seguindo perfeitamente o calendário litúrgico, sem comemorá-la como Nossa Senhora merecia. Muito bonito. Padre Guido, o senhor já é um rogacionista veterano. O senhor tem quanto tempo de rogacionista, Padre Guido? Agora, como religioso com o voto, tenho 55 anos. 55, mais o tempo de formação? Tem mais 8 anos, né? Portanto, estamos aí. O senhor chegou lá com 12 aninhos de idade, 10 aninhos de idade? Entrei no seminário com 10 aninhos. Era assim naquela época, casa cheia, não é que fosse uma exceção. Era normal, com 10 aninhos, entrar no seminário. Mas eu imagino, ainda mais na cultura daquela época, que realmente era cedo, né, que começava a trabalhar a vocação, mas eu imagino que quando o senhor entrou, ainda criança, o senhor não tinha entendimento profundo do tamanho da dimensão, do carisma e tudo mais. Não, o senhor consegue identificar na história do senhor lá dentro, dos rogacionistas, na formação, nos primeiros anos já de religioso e depois ainda de padre, que hora que o senhor se aprofundou e que hora que o senhor disse assim, puxa vida, graças a Deus que eu estou aqui, sou rogacionista, o senhor consegue identificar isso? Olha, eu posso te dizer uma coisa, é como se fosse uma carta aberta. Desde o começo no seminário, sempre tivemos um diretor espiritual, sempre, ao qual a gente manifestava, né, não digo a palavra sucessos e fracassos, mas assim, no momento de esplendor, de sorriso, como também acompanhado por momentos de dúvidas, etc. Eu acho, porém, uma coisa. Quando fiz um noviciado com 16 anos de idade, 16 anos, eu fiquei profundamente impressionado por uma expressão que o nosso padre mestre, entre aspas, também ele está em processo de santidade. Ah, é? Quem é ele? Como é que é o nome dele? Padre Giuseppe Aveni, faleceu como missionário nas Ilhas Filipinas. E ele está em processo de beatificação também. Sim, exato. Ele dizia uma frase para nós que, para mim, foi tudo. Ele disse o seguinte, se vocês, noviços, fizerem o pedido por escrito aos superiores maiores da congregação, pedindo de poder fazer parte da família religiosa através da profissão dos votos religiosos, se a resposta que vier da parte dos superiores for positiva, vocês nunca mais deverão colocar em dúvida a vossa vocação. Isso mexeu com o senhor? Mexeu comigo, me transmitiu uma força que quando eu recebi da parte dos meus superiores esta resposta positiva, continuei o meu caminho. O que é que aconteceu, diácono Eric? Até hoje estou aqui e me sinto sinceramente realizado. Quem fez a primeira profissão religiosa, fomos em 40. Ao sacerdócio, cheguei sozinho. Da sua turma, só o senhor. Que bonito, Padre Guido. Eu gosto muito de ouvir essas suas histórias, seu testemunho de uma vocação bonita e bem vivida. Padre Guido, em média, quantos padres rogacionistas há no mundo? Como família religiosa, superamos os 600, divididos em várias províncias.
a província latino-americana, que abrange o Brasil, Argentina e Paraguai, e são cerca de 60 padres. Interessante, quando eu cheguei no Brasil, 46 anos atrás, não havia nenhum padre brasileiro rogacionista. Tinham seminários, né, lotados, mas como sacerdote ainda não havia ninguém. Hoje já tem bastante. Hoje, como padres italianos, ficamos em 4. Você vê, todos já foram para a pátria definitiva do céu, né? Que bonito. Mas com a alegria de ter semeado, estamos também recolhendo alguns bons frutos. Padre Guido, já o senhor vai nos dar a bênção com a relíquia, né? Conforme combinamos. Mas nesses minutinhos finais, eu queria que o senhor indicasse, direcionasse mesmo aos nossos telespectadores que estão nos assistindo, para fazer esse convite, de repente, para quem não tem o costume de rezar pelas vocações, de entrar com os senhores nesse bonito carisma fundado por Santo Aníbal Maria de França, de rezar pelas vocações. Explica para a gente, Padre Guido, e nos incentiva, então, nesse sentido, a importância de rezar pelas vocações. Exato. Meus amigos, em primeiro lugar, todos nós precisamos de sacerdotes, de gente que nos acompanha espiritualmente falando. Precisamos todos. Olha quantas pessoas que nascem e morrem nos hospitais sem nenhuma assistência religiosa. Como é importante para nós não somente dizer como eram melhores os tempos quando havia religiosas com os nossos doentes, etc. Mas o que é que nós estamos fazendo para conseguir, para reverter, se for o caso, até o quadro da situação de hoje? O remédio é exatamente o que Jesus aponta, a oração. A oração pelas vocações, para dar a perseverança. Então, se dentro da vossa família uma criança, uma adolescente manifestar o desejo de tornar-se um sacerdote, tornar-se um religioso, uma religiosa, a vossa casa, prezados amigos, deve ser o primeiro seminário, deve ser a primeira casa de formação religiosa. Se considerem pessoas bem-aventuradas, digamos assim, pela presença de Deus, que conta também com o vosso apoio. Eu posso dizer, não porque os meus falecidos pais estão na pátria do céu, que nunca eles colocaram um obstáculo para eu dizer o meu sim. Desde o entusiasmo infantil, né, até no dia de hoje, se eles estivessem aqui. A minha falecida mãe dizia sempre, pensa bem no passo que você está fazendo, se é o teu caminho, vai. Se não é, olha que está aqui, onde você está agora, é também na tua casa. Bem-aventurados aqueles pais que favorecem a vocação dos filhos. Precisamos, gente, porque dizia, agora sim, vou usar uma frase da padroeira do meu país, Santa Catarina de Sena, e dizia, que é padroeira junto com Francisco de Assis, dizia esta frase em língua latina, sacerdos alter Christus. O sacerdote é um outro Cristo. Olha só, e quando Jesus está conosco, não precisamos de mais nada. Por isso, rezemos pelas vocações e sinta-se orgulhoso em doar um filho ou uma filha para a glória de Deus. Muito obrigado, Padre Guido. Que belíssima a sua mensagem. Porque, às vezes, uma família que pode estar vivendo essa graça não entende logo de cara, né? Ou tinha outras expectativas, ou imaginava diferente. Mas, olha, não há maior felicidade plena para nenhum ser humano do que estar na vontade de Deus, né? Do que seguir o chamado de Deus. Então, Padre Guido, conforme combinamos, o senhor está já com a relíquia de Santo Aníbal. Exato. Nos dê a bênção, por gentileza, então, com a relíquia desse santo. Eu quero que esta bênção penetre na vossa casa e permaneça para sempre, meus amigos. Invoquemos este grande homem que brevemente receberá também o título de padroeiro das vocações, porque deu a sua vida também para esta nobre causa da Igreja. Por intercessão de Santo Aníbal Maria de França, desde sobre cada um de nós e as nossas queridas famílias, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, senhor, Padre Guido, por contar essas belíssimas histórias de Santo Aníbal e pelo seu testemunho, que é sempre tão marcante aqui para a gente. Vou fazer o seguinte, eu pedi para o nosso diretor Lucas, coloca aqui embaixo, por favor, Lucas, o endereço, os contatos dos rogacionistas, dos padres rogacionistas aqui no Brasil. De repente, um jovem está assistindo e fala, quero conhecer mais. Como é que é o processo vocacional? Aonde eu faço contato?
quais são os passos a ser dados. Então está aí o contato dos padres rogacionistas, para que você possa conhecer um pouco mais, quem sabe se aproximar. Eu acho que um jovem que está pensando em ser padre, ser sacerdote, deve conhecer as riquezas da igreja. Deve conhecer, mesmo que você talvez não se aproxime depois daquele carisma definitivamente, mas vá conhecer, vai trocar experiência, trocar correspondência, seja com os rogacionistas ou com as outras belíssimas ordens da igreja. Graças a Deus, o Espírito Santo continua inspirando bonitas ordens e congregações religiosas, seja masculina ou feminina, espalhado pelo mundo todo. E hoje falamos de uma família, um exemplo de santidade, começado pelo fundador Santo Aníbal e que tem arrastado tanta gente para Nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto, como o Padre Guido já disse, de ter mais gente na fila aí a caminho dos altares. Se Deus quiser, a gente vai ver isso, né, Padre Guido? Exato, temos 3 sacerdotes. Três? Não é só um, então? Três padres. Um foi exatamente meu mestre de noviciado, o Padre José Piavini, e outro diácono, ele foi o meu confessor. Por 4 anos, quando eu estudei filosofia, ele foi o meu confessor. E já está prestes a ser celebrado a proclamação das virtudes em grave herói. Como também é bom, deixa eu falar, terminando, que também no campo feminino já temos aquela que ajudou Santo Aníbal de perto, Madre Nazarena Maggiore, também ela está a caminho da santidade. E como vale a pena, né, dizer sim ao nosso Senhor Jesus Cristo, a exemplo de Santo Aníbal, tanta coisa maravilhosa aconteceu. Nosso programa Eclésia fica por aqui, semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá, tchau, tchau.